Era noite, mas não uma noite comum. Era a noite do casamento. E a cidade inteira sabia. As lâmpadas já haviam sido acesas. As virgens se posicionaram. Os convidados esperavam em silêncio. Mas o noivo demorava. 5 delas estavam prontas. Óleo suficiente. Lâmpadas acesas, olhos fixos na estrada. Mas outras 5 estavam relaxadas, com um vestido, mas sem vigilância, com a aparência, mas sem essência. É sobre isso que Jesus falou, não a uma multidão qualquer, mas aos seus próprios discípulos, aos seus seguidores, aos que se diziam preparados. O problema nunca foi o vestido, foi o óleo, a chama, a intimidade real com o noivo. Quando o grito ecoou, aí vem o noivo. Metade se levantou, e metade percebeu que estava vazia. E ninguém pôde compartilhar, porque unção não se empresta, presença não se transfere, relacionamento não se copia. Era tarde demais. Essa parábola não é apenas sobre vigilância. É uma sentença, é um raio-x, é um aviso sombrio do que está prestes a acontecer com a igreja. E para entender isso, precisamos voltar muito antes de Mateus, muito antes das virgens, muito antes do noivo. Precisamos voltar a Oséias, ao profeta, que foi forçado a sentir o que Deus sentia, um homem justo, chamado para se casar com uma prostituta, Gomer. Esse era o nome da mulher. E não foi metáfora, foi literal. Deus disse: toma para ti uma mulher de prostituições. Um escândalo, um profeta de Deus, casando com uma mulher da rua. Por quê? Porque Deus queria gritar ao mundo como ele se sentia sendo traído. Israel era a noiva, e Gomer, o retrato perfeito da sua infidelidade. Ela não só traiu Oséias, ela teve filhos de outros homens. Ela saiu de casa, ela voltou à prostituição, foi vendida como escrava. Mas Deus não mandou Oséias abandoná-la. Mandou comprá-la de volta. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel. Oseus 3:1. E ele foi, pagou o preço de novo, como esposa. Essa história não é sobre casamento, é sobre a igreja, sobre mim, sobre você. Deus casou com uma noiva, que o traiu, que correu atrás de outros deuses, de outros amores, de outras prioridades, mas ele não desistiu. Ele ainda a chama de esposa. Só que agora, chegamos ao tempo da parábola. O tempo final, o último chamado, a última vigília. E o que vemos? Uma noiva distraída, uma igreja cansada, com aparência de santidade, mas vazia de óleo. Não é sobre escândalos, não é sobre aparência, é sobre o secreto. O óleo é produzido no secreto. Aqueles que oram, quando ninguém vê. Aqueles que jejuam, não por palco, mas por fome de Deus. Aqueles que choram, não em público, mas aos pés do noivo. Eles têm azeite, e quando a meia-noite chegar, eles não vão se perder no escuro. Mas os outros, aqueles que vivem da aparência, que cantam, mas não conhecem, que pregam, mas não vivem, que servem, mas não amam, esses vão perceber que ficaram para trás. E aqui está o mistério. A porta se fecha, e Jesus diz: não vos conheço. Ele não disse: pecaram, nem vocês erraram. Ele disse: eu não vos conheço. Porque o critério não é obra, é intimidade. Na cultura judaica, o noivado era quase um casamento. Quando o noivo partia, era para preparar o lugar, e ele voltava de surpresa. Quem estivesse pronto, entrava. Quem não estivesse, ficava. A parábola das virgens é um eco desse costume, mas ela carrega uma revelação espiritual que poucos percebem. Não basta andar com a comunidade. Não basta esperar no mesmo lugar, não basta carregar uma lâmpada. Se o óleo não estiver presente, a luz se apaga e a porta fecha. E Jesus é claro:
5 estavam prontas, 5 não. Metade. A metade da igreja pode estar perdida. E ninguém quer falar disso, porque é desconfortável, é sombrio, é duro, mas é bíblico. Assim como em Oséias, o noivo ainda ama, mas ele também julga, e a porta ainda está aberta. Hoje, mas até quando? Porque haverá um dia em que o grito será dado, não perfeita, mas apaixonada. Uma noiva que o espera, que o conhece, que o ama e que está com a lâmpada acesa. Se esse vídeo te tocou, comente "Vem noivo", compartilhe com alguém que precisa acordar e prepare-se, porque a noite já começou e a meia-noite está chegando. O tempo passou, mas o espírito do noivo ainda clama por uma noiva que o deseje mais do que tudo. Não uma noiva adormecida, não uma noiva infiel, mas uma noiva atenta, sedenta, desperta, com as lâmpadas acesas e o azeite transbordando. Porque o que está prestes a acontecer não é um encontro simbólico, é um corte eterno. Na parábola, Jesus diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saía ao seu encontro, mas das 10 virgens, 5 estavam prontas e 5 não. E aqui está o detalhe sombrio. Todas dormiam. Não era apenas a noiva infiel que havia adormecido. Até as prudentes cochilaram, porque a espera era longa. O tempo era escuro e o mundo estava pesado demais para permanecer vigilante por tanto tempo. Mas a diferença não estava no sono, estava no preparo. 5 tinham azeite, 5 não. E quando a hora chegou, as loucas correram em desespero para buscar o que desprezaram por tanto tempo. Mas já era tarde. As portas se fecharam. E quando bateram, gritando, "Senhor, Senhor, abre-nos a porta", ele respondeu com a sentença mais fria da eternidade: "Em verdade vos digo que não vos conheço." Não era uma questão de comportamento, era de relacionamento. Elas tinham aparência de noiva, mas não carregavam intimidade com o noivo. E isso conecta diretamente com o adultério espiritual de Oséias. Porque Israel também dizia: "Meu Deus, meu Senhor, minha rocha", mas em secreto beijava os ídolos, buscava proteção no Egito, fazia alianças com o mundo, trocava o altar por conveniências. O mesmo espírito que dormia com os deuses de Canaã, agora dorme no seio de igrejas que esqueceram o que é chorar diante do noivo. Hoje, nome dele está nos púlpitos, mas o coração está distante. Hoje, falam de promessas, de bênçãos, de vitórias, mas ignoram o chamado à santidade, ao quebrantamento, à separação. Hoje, os cultos estão cheios, mas os altares vazios, porque o azeite custa caro. O azeite exige renúncia. E muitos querem o casamento, mas não querem a espera. Querem o céu, mas não querem o óleo. E aqui está o mistério. O noivo não casa com quem ele ama. O noivo casa com quem está pronto. Ele ama a todos, mas não entra com todos. A porta se fecha, não por crueldade, mas por justiça. Porque Deus não pode compartilhar sua glória com um coração dividido. A história de Oséias termina com um escândalo de misericórdia. Ele compra sua esposa de volta. Ele a leva para casa. Ele fala com doçura. Ele diz: "Eu te atrairei ao deserto e falarei ao teu coração." Mas, antes de restaurar, ele disciplina. E a restauração só vem quando há arrependimento verdadeiro. Por isso, o tempo da graça não é tempo de acomodação. É tempo de preparação. Cada lágrima, cada oração em secreto, cada renúncia feita por amor é azeite acumulado. E quando a noite escurecer de vez, será isso que fará a diferença. Não haverá tempo para preparar o coração na última hora. A porta não será aberta com carisma, nem com histórico religioso. Ela só se abrirá para quem carrega a intimidade. E o mais sombrio de tudo,
é que Jesus contou essa parábola aos seus próprios discípulos, não aos fariseus, não aos romanos, mas àqueles que diziam conhecê-lo. O alerta não é para os de fora, é para os de dentro, porque o maior perigo espiritual não é a perdição aberta, é a frieza camuflada. A noiva infiel não deixou o templo, mas deixou o altar. Ela ainda carregava o nome do noivo, mas não mais o desejo por ele. E esse é o diagnóstico silencioso de uma geração que troca o vinho do espírito pelo entretenimento da carne, que conhece versículos, mas não carrega quebrantamento, que canta sobre o céu, mas vive abraçada à terra. E se Jesus voltasse hoje, quantas lâmpadas estariam realmente acesas? Quantos ainda têm azeite? Quantos ainda choram por estar com ele? Quantos ainda esperam? Porque o mundo grita, as distrações multiplicam, a alma se esfria, e o relógio do céu continua, inexorável, e o noivo não tardará. Ele virá como um relâmpago, como um ladrão, como o som de uma trombeta rasgando os céus. E nesse dia não haverá tempo para negociações. Nesse dia não haverá segunda chance. Nesse dia, cada lâmpada será examinada, cada altar testado, cada coração pesando na balança. E quem for achado em falta será deixado para trás. É duro, é denso, mas é justo. Porque Deus não chama a noiva para entretê-lo. Ele a chama para ser um com ele, para refletir sua glória, para carregar seu nome com honra. Por isso, não brinque com o azeite, não negocie o secreto, não adie o arrependimento, porque a porta vai se fechar. E quem estiver do lado de fora não entrará por causa de talentos, fama ou boas intenções. Só entrará quem estava preparado. Essa é a linha invisível que divide os salvos dos esquecidos, os sábios dos tolos, os que o desejam e os que apenas o mencionam. E se há ainda um sopro de tempo, volte, reconstrua o altar, volte ao secreto, rasgue o coração, esvazie-se da vaidade, clame por azeite, porque o noivo está à porta, e quando ele vier, só o amor verdadeiro abrirá o céu.